Muito obrigado a todos pela excelente mesa de abertura. Vamos passar já de seguida para a conferência que está agendada para as 15 horas. Recordo a todos os congressistas que o congresso está a ser gravado e que as questões podem ser colocadas através do bate-papo. Portanto, peço a todos que se mantenham com os microfones desligados. A conferência agendada para as 15 horas tem o nome Global Addiction Problems and Nursing Responses, que será efetuada pela professora Carmel Clancy e pelo professor Paulo Seabra. Eu vou dar a palavra à professora Carmel Clancy. You have the word now for the conference, Global Addiction Problems and Nursing Responses. Okay, wonderful. Okay. Oh, that's I love your accent, by the way. Thank you very much. I hope I'm going slowly enough. Yeah. Okay. No, that's all right. We can understand all. Thank you. Carmel. Yes, Paolo. If you want that you show the video, I think we are prepared now to show from here. Fantastic! I'd love to. When you think it is better, you can tell us, and we can. I don't mind. We can do it now, or we can do it at the end of what I'm saying. It's either will be good. Now is just as good. It's just as good. Yeah. Pedi ao colega Pedro se podemos então. Wonderful. Great. Well, thank you. I'm going to, if it's okay again, share my screen, and hopefully everybody enjoyed that. So I need to just now check that this is now working. You would never think I was a lecturer, huh? It's okay, Carmel. Okay. How's that? That working? Yeah, it's okay. Great. Okay. Well, hopefully that's big on the screen and everybody can see. So I think that Paolo and I have agreed that I won't talk about Portugal at all. He is going to talk about some of the issues that he, of course, is expert, and indeed you yourselves are expert in relation to Portugal. So I won't even dream to think I know what the situation is with Portugal, other than to say that I am a deep admirer, actually, of Portugal in terms of its courage, I think, and its ambition to think outside the box in relation to addiction issues. I think that Portugal, we have a lot to learn from Portugal in general and your strategies and your policies.
And so, obviously being the home of the EMCDDA, I think also puts you in a very strong position, I think, but maybe you will educate me differently on that. But so what I am going to speak about for my part in this presentation is a little bit about just setting the scene in terms of the extent of the problem, the extent of the challenge, so to speak, in relation to addiction. And then a little bit about what do we know about addiction nursing. We all know that there are, the world is run by nurses, in my view. I don't know if you agree, but I think in volume alone, we are very powerful as a group of professionals. And I think we have a huge part to play in relation to addiction specifically, but of course, globally in relation to health. And so it's quite exciting, actually, for nurses to come together to talk about the expertise that they have, and how working more closely together, the power that they have. I think nurses often forget that they actually are an incredibly powerful profession. And I want to touch on that a little, and then talk a bit about some priorities and next steps. So this, I think, is an important statement, and actually it is from the ICN. And I don't know if you are familiar with the artist Banksy. He is very famous, I know, in the UK, but I'm sure he is famous worldwide. But Banksy, he did, I think, a beautiful picture, which was really in response to the pandemic and the Year of the Nurse, which we know happened last year, but what a time to be the Year of the Nurse in some respects, because we came into our strength, I think, to show exactly what nurses can do. And I love this image, which you can see on the right hand side, where the little boy has put down his other heroes like Batman and Superman and Spider-Man, and he quite rightly has picked up the nurse. And I think that this represents for me both the strength of the nurse, but also now going forward, I hope, the recognition that nurses do not make any differentiation as to where they see patients, where they help patients. They will go into the prison, they will go into the police station, they will go into the war areas, they will go to the homeless. So wherever there are people who are vulnerable and in need of support and care, I think you will always find a nurse. And I personally think that every nurse is an addictions nurse. We can have this debate later, perhaps, but I think it's true. So this ICN really reflects this statement in 2017 about that there is no place that a nurse doesn't go, or there is nothing that a nurse will not do, and that history shows us this. And of course, as I mentioned, what a year we have all had, where in effect, everything was closed. We can only pray and hope that things are starting to get better, but there is no guarantee that the world going forward is not going to be dramatically changed, and that we now will always need to be considering public health, pandemic, epidemic. These are going to be things that are going to be in our future. So people are telling us. So even though we may get through this particular crisis, the next one may just be around the corner. So as nurses, I think we will need to be thinking, what does that mean? And particularly from an addiction point of view, what does that mean? Certainly, we know that over the last year, addiction nurses have had a tremendous part to play. And I would say that there have been always two pandemics. We have always had the pandemic of substance use disorder. It's never maybe been referred to as a pandemic in the way that COVID-19 is referred to, but certainly in my view, if you think about the definition of pandemic, then I think substance use disorder certainly fits many of the criteria. And what we have started to see is two pandemics colliding on a stage. So we have had the COVID situation and crisis, and then we have had the ongoing issues that we have all been working with for many, many years, and recognize that people with substance use disorder have housing instability. They are often homeless, or at least
sort of disrupted. They are often incarcerated because of criminal activity, but also because sometimes society takes a position that this is not a health issue, but a criminal issue. And of course, sadly to say, we have still not yet tackled completely the issue of stigma and how people who are marginalized and underserved and who are not recognized, perhaps within the political arenas because their vote is not as powerful, they get less attention. And so we know, working with these groups, this is their world. And then if you match what has been happening in the last year for nurses and our role, we have then had to pretty much consider, how do we deal with the social distancing and isolation? How did our patients cope with being homeless, but at the same time out in an environment that was incredibly corrosive and challenging? Drug supply, we know, was interrupted. So this caused huge issues. There was deferred school or travel. So where you had people looking after families who have children, they equally had stress. And we know that the stress behind everybody's front door was very, very high, and that we are waiting for the next mental health pandemic in response to what has been happening over the last year. There's been a lot of social and political unrest. Indeed, we are seeing that in my own country in Northern Ireland at the moment in response to Brexit, in response to challenges. We are seeing a resurgence because everybody's resilience is so marginalized, is so depleted. It's causing problems. And of course, financial and job loss. It goes to say that where we have people who have little resilience already, they are being further pushed because of these issues. So from a nursing role in a global situation, our time has come, if ever there has been a time, to step forward, to step into the light, and to show the role of nurses and how we can work collaboratively and really assist the globe and our local communities in this monumental effort that we are facing. And indeed, we know, if we take the most recent European drug report, if you have not had the opportunity to check this report, it came out obviously in 2020, but this is a beautiful document that comes out every year. It is available in all European languages, so you can get this in Portuguese. It's free, you download, you can read online, but it tells you the state of play, the trends, the developments. So if this is not something that you have ever checked to see where Portugal fits with the rest of Europe, or indeed globally, this is a wonderful document for you to look at. But here you can see at the European level where the key substance use is happening, and some of the data. So we know that cannabis continues to be in and around 25 million people in the last year will have used, if you take the younger group from 15 to 34, that vulnerable age where we know comorbidity also is high, we have 18 million. Amphetamines, 2 million, in cocaine, 4.3, and then we move into heroin and other opiates. And of course, there has been this surge around prescription opiates, which is causing a considerable and deep concern within the European boundary. Having looked across the Atlantic at what has happened in the US, one has to assume that there has been not as big an issue, but certainly a sufficiently concerning issue that prescription medication is causing problems also within the European Union. So we know that there is a problem. Nobody has to make the argument anymore. We know the problem exists, and therefore the role for the nurse is important. And there is an issue around where are the nurses, because when you try to look to see where nursing is, nurses are very good at hiding, in my view. And by that, I mean, we work very hard and we are always present. We know that. But when it comes to actually shining a light on our brilliance, okay, I'm not going to be shy to say, but how excellent we are not very good at articulating that. There is a shyness in the literature. We don't get as many nurses writing compared to medical
colleagues, or compared to psychology colleagues who are fantastic at writing about their work, about the studies that they do, about how they are making a difference, nurses are much shyer, much more quiet in the literature. And so this actually stops our visibility. And as a collective group, we need to be doing something about that. And I think now in the age of vlogs, that you can do a blog, you can just write and talk to a camera for 2, 3, 4 minutes. You don't have to write academically. This is how maybe nurses need to break through and show the brilliance of the work that they're doing. Because if you look at where people are having treatment for drug addiction, and this is a 2016 data, it gives you an idea of, obviously the majority of treatment is in an outpatient or community setting, then in an inpatient, and of course we will find our patients in prisons. But that if you think about those particular settings, nurses are in every single one of those settings. So this is the hidden role of nurses, and the dominant profession working in those settings, you will find, will be nurses. So we know that the large backbone, the vertebrae of the health service and the addiction services is being driven by nurses. And so therefore we need to make sure our voice is very loud and people understand the value of what we're doing. We need to articulate that. So this gives you an idea of the hidden role. And so what do we know about addiction nurses in Europe? A lot and a little. So we did a very short study, myself and Peter Kelly, who is one of the INSA colleagues in Ireland, down in University of Cork, and my other colleague, Dr. Chris Lau, who is in Holland. And the three of us wrote for a special issue of our journal for INSA, the Journal of Addictions Nursing. We looked at the picture about what really was happening and what could we find out very quickly about the European. We called it the state of the art of European, and the reference is available within the journal. But what we did find out is that the estimate of numbers of nurses, either directly or indirectly working in drugs and alcohol, is not really known. Nobody is gathering workforce data to tell us exactly how many nurses are working in the field and what are they doing. We also don't really have comparative information on how nurses are educationally prepared to work. So is it that you just learn to be a good addictions nurse or work in drugs and alcohol because you work in a specialist area? So you can then say, I'm a specialist because you work in a specialist area? Or are you truly a specialist because you have gone on to do a postgraduate specialist education? So there is a lot of difference in definition, a lot of confusion about what it means to have advanced practice and so forth. What we do know is that the role and scope of practice has been described, and it's been described in the UK and in Holland, and it's something that we hope to do more broadly in Europe is part of our plan. So just to give you a quick snapshot, we asked some colleagues just to see broadly around a couple of countries what was happening. So we looked at UK, Holland, Belgium, Ireland, and Albania. And the standard qualification, is there a standard qualification? So do you have to reach a certain certification to be considered an addiction nurse? And you can see emphatically, no. Anybody can call themselves an addictions nurse. That's kind of good, but it has some drawback. Role clearly defined. It is in the UK and in Holland, but not in Belgium, Ireland, and Albania. And as I understand, anecdotally talking to other colleagues, that is similar in many other countries in Europe. Estimate on the number of addiction nurses. Well, again, you can see the data is practically not there. In Holland, because they have advanced practice, they are able to say that at least on their advanced practice register, there are more than 1,000. And in Ireland, it is a smaller country, of course, 51 to 200 advanced practitioners. And is training on addictions provided within the undergraduate nursing curriculum? So in terms of nurses coming through to just be nurses, not necessarily specialists, do they get exposed to training in the addictions? And thankfully that is good that they said yes, but I'll come back to that in a moment. So what do we see in the literature? And here is Holland. So many books, predominantly actually by Chris Loth. She is a very, very avid, sort of writer, and she has done standards. She's talked about the role of the nurse. But of course, this is all in Dutch.
If we look to Ireland, you see a little bit talking about the role of the nurse. They have specialized drug liaison midwives servicing for pregnant opiate dependents. So I found something about that. They talk about nursing in context of marginalized health, and they had their first Irish conference for nurses in addictions, which of course is in Ireland. So that was a wonderful event. And you have a guiding framework for education and training in screening and brief intervention for problematic alcohol use. Now, that's not necessarily specifically for nurses, but it was actually out of the Office of Nursing and Midwifery Services. So again, these are available, and it gives you a sort of a sense of what nurses are doing in the different countries. So this was in Ireland. In Finland, you had a publication which was Involvement in Mental Health and Substance Abuse Work, Conceptions of Service Users. This was actually a publication by nurses around their work of working in a co-produced way with service users, and what they saw was the assistance and support that they were getting from services. So, and we know that the Finnish group are aligned with the Addiction Society for Medicine in Finland, but they are a subcommittee as opposed to an independent nursing group. In Norway, they have Political Platform for Mental Health and Substance Abuse, 2013 to 16. So they set out their strategy in Norway. So the nurses in Norway are clearly doing something, and at least have articulated their political ambition. And by political, it's really about the nurses' organization and how they see the role of the nurse within Norway in this area. In Denmark, they talk about social nurses, a function to minimize the health gap in a hospital setting for patients who are addicted to drugs and alcohol. So they describe really how hospital staff work and how nurses work, particularly with social nurses. They don't, when I first went to Denmark and asked them about the role of the nurse, they were interested to understand that nurses could work, but they have a mixed view, because they have very much a social approach to addiction. And so the dominant group tends to be from social services rather than from medical or health. And then in Spain, self-assessment of alcohol consumption as a health education strategy in nursing students. So there is some element of work happening. But again, when you try to look for what nurses are doing in these countries by literature only, you can see how there is a paucity of data available. And that's what I mean by they're hidden. It's not that nurses aren't doing amazing things. I know they are. I meet them all the time and I talk with them, but we're not seeing it necessarily out published and visible in the way that perhaps other disciplines do that. And again, in France, agency and addiction in a harm reduction paradigm, French nurses' perspective. So again, we know French nurses are involved in the addictions area. And then we have the nursing role in the Italian addiction treatment units. And again, what does it mean to be a nurse in Italy? What about Italian legislation? So talking about what nurses do within that country. And then in Scotland, of course, Scotland, as you know, it's there's a debate at the moment as to whether Scotland wishes to remain within the UK. So it could very well become a very independent country in the next few years, depending. But the Scottish has a very different profile around addiction and particularly treatment. And in actual fact, it's known as the capital of drug-related deaths in Scotland. So we know that they have a particular culture within Scotland that is not the same as the rest of the UK. But the addiction nurses there tend to be predominantly nurses who work in primary care with the GP, so have a very different role to the English nurse particularly. And the policies related to how nurses work is very different as well across the UK. And then in the UK broadly, these are some publications that have come through, and I'm going to talk particularly about this, this particular element, the role of nurses in alcohol and drug treatment services, a resource for commissioners, providers and clinicians, which was a public health document and a group, a professional group, expert group were brought together to write this document, of which I was very lucky to be part of. But it describes really what the role of the nurse is.
And then we have some European studies, a survey of education of nurses working in mental health settings in 12 European countries, Peter Nolan. But even though it's in mental health, it's actually referring a lot to addiction and the role of nurses in addiction. And then a study that I did some years back looking at the role of nurses in methadone substitution therapy, which was across Europe, and the core competencies that these nurses were actually exhibiting. And that's going back actually probably too many years that I'd like to think about. But within that, what I did discover, and I'm just showing you very briefly, is that nurses, again, were 50% of those treatment. And there were 8 European countries that I looked at, and I went into and met with those nurses to look at their role and what they were doing. And 50% were nurses working and delivering those services. And as you can see, the breakdown in terms of the rest of the disciplines. And interestingly, the centers, which I think is, quite important to show when we were looking at role and responsibilities from the very brief survey we did on the state of the art in Europe, the centers were asked to list the main clinical responsibilities of nurses, and they ranked them between 1 and 4, 4 being the most important and 1 being the least. 9 key roles were described, and the mean rank calculated. And the nursing roles that were actually described by the respondents, and this is the sort of a broad general sort of view about what nurses in Europe, is predominantly administering or dispensing methadone, observing patients' general condition or offering brief support, providing counseling. So those were the 3 kind of key areas that they were working across. Only 3 centers reported that nurses had a formal role in assessment process, i.e. determining whether somebody was suitable perhaps to receive methadone, while other centers provide patients with the named clinician who's responsible for supervising and managing their case. Only 2 centers, and this was in Ireland and the UK, identified nurses as being a key worker, as being the predominant major therapist. The majority of centers reported that nurses were involved in counseling. 4 centers reported that nurses also served as group leaders, and nurses in the Swiss center are required to have additional qualifications in counseling. So again, just to kind of give us a sense of what the nursing role is and how that may differ across the different countries. The other roles, which were educator and manager, all the centers reported that their nurses are actively involved in teaching other nursing staff, with 5 centers offering student placements. And 3 of the centers reported that nurses were involved in training other disciplines. Half the centers surveyed reported that nurses were responsible for supervising other nurses' work. However, in the German, Spanish, and Swiss centers, doctors undertook this role, which I think is kind of interesting. I wonder whether that would happen in a reverse. The French center did not respond, and with the exception of the UK, the nurses did not have budgetary controls. So although they may have been managers, they didn't actually have access to the budget. And then there was researcher consultant. 4 centers, Germany, Ireland, Spain, and UK, reported nurses' involvement in research. But interestingly, the research was that they were doing it on behalf of other disciplines, rather than that they were doing the primary research from a nursing point of view. So that I think is important. So no research center reported nurses responsible for leading research projects. So that in itself may tell us something about the direction we need to go in terms of supporting ourselves. And the concept of having a consultant nurse was not prevalent. So this idea that the nurse, it was nurse-led, or the nurse was in charge of the center completely, and that would be the clinical director, this really was not recognized, okay? And only 2 countries, Portugal and UK, reported the presence of a national nursing addiction organization at that time. And then there is other literature that you can find which talks about nursing care, addictions nursing, the certification, which is predominantly in North America. And then, of course, which is important to INSA, is our own journal, the Journal of Addictions Nursing. So we know that nurses are engaged, and we know that nurses are out there, albeit hidden.
Okay. And I just thought, in terms of showing you the UK story, how long nurses have been involved in addiction. They've been around a long time and know a lot of things. And if you take the UK story, and it would be interesting how this might map to Portugal, but formally, if you look at the literature again, we can find nurses' roles and description of the nurse being involved in the care of addiction back as far as 1955, when the first NHS addiction treatment units were set up. And then into the 60s, there was the creation of regional specialist units, and they report about 100, 150 nurses. Then if we move forward again, we had the addiction treatment units did a full report and a study, which now said that there were around 260 nurses working, and that there had been a move from services, of course, from inpatient to community, and an increase, interestingly, in non-government organizations starting to move into this area and space of work. By the 1990s, of course, we had the epidemic of AIDS and HIV. We saw harm minimization start to come onto the scene, and nurses were very much at the forefront in the UK of setting up needle exchange and harm minimization. We used to have nurses in my services putting on a backpack with lots of needles and syringes in their back, and out they would go into the community into the middle of the night and start handing out needles and syringes. So really very creative, very active, right at the front of the heart of the issue. And then we ourselves around, we had changes in our legislation which expanded the role of the nurse and allowed nurses to become independent medical prescribers. So they could start prescribing now for addiction patients. And we still have that, which has really kind of moved the nursing role into a much higher level. And so we have a lot of nurse-led services as a result of that. And so you can see down the side, I've just talked about sort of where INSA has fitted in terms of setting itself up. And of course, next steps, it could be extremely exciting. What's going to happen next in Europe? And that's for us. I just briefly say, and you may recognize some of this if you are somebody who's come into addiction nursing and thinking, how did I develop in my role? And in a study that I did as part of my own PhD, I looked at trying to track and understand how nurses become addiction nurses in an area where there really isn't a specialism or a certification. And so using Patricia Benner's work, some of you may recognize that name, Patricia Benner talked about from novice to expert. And people often say, oh, how do you know you're an expert? How did you know this? Many student nurses, I'm sure, for those of you who are seasoned professionals, will have a junior nurse or a nursing student stand beside you and say, how did you know that? I just don't understand how you know that. And you often might just say, oh, I just know it. Well, that's not true, actually. You don't just know it. You may think you've just arrived at the understanding. But of course, like many things, we go through stages of understanding and development. And Patricia Benner talked about nurses moving from novice to expert. And in actual fact, her work was based on the fighter pilots, Dreyfus and Dreyfus, who became part of the machines. It's fascinating work. But basically, I used that model and I did a piece of work with nurses in the UK to understand their journey. And they went through these stages: encounter, engagement, stabilization, competency, and then mastery. And what they found is that when they first came in, even though they were qualified nurses, they often felt overwhelmed. They felt like they knew nothing. How am I a qualified nurse and I just don't understand? They felt that they didn't have enough knowledge. They didn't understand about drugs and alcohol. They had performance anxiety and were quite fearful. Gradually, that moves to engagement, where they develop some tolerance themselves, not to drugs, but to the behaviors, to the setting, to how to work with this particular challenging group. They got technical skill acquisition, and they started to set some boundaries around their work. They then move into stabilization, where they were able to detach
but therapeutically, so that their resilience was intact, so that they didn't burn out, and that they were being validated by other colleagues, moving then to competency and then ultimately mastery, where they feel that they can work irrespective of setting. They can work with a drug user in the prison, they can work with the drug user in their home, they can work with them in a general hospital. So this is mastery, where they also know how to work with other disciplines and actually teach other disciplines. But what we do know from history is that the reason nurses don't get involved in working with drug and alcohol users is 3 elements. And the 3 elements are role support, role adequacy, and role legitimacy. And what we mean by role adequacy is that they feel they haven't been trained enough. They don't have enough training, education, or knowledge. The role legitimacy is they feel that it's not my job. Somebody else will do that. The doctor will do that. The social worker will ask that question, or the psychologist will ask. No, the problem is nobody asks the question, because the doctor thinks the nurse will ask the question, and the psychologist thinks the doctor will ask the question. Nobody's asking the question. So legitimacy is a big problem. And if you don't give support to the nurse, like if they ask the question, they can't deal with it, they need to know they can refer to somebody to support them. And if those 3 elements are not in play, nurses tend not to ask basic drug and alcohol questions of their clients. This is a big problem for us. So just swiftly finishing, I just let you know that educationally, globally, we know that the education for nurses, both at the undergraduate and the postgraduate, is not good. We have to change the dial. The dial has not changed at all, or very little. So just for fun, I wanted to show you that back in 1990, the question was asked in the UK, how many hours do you devote in the curriculum to drugs and alcohol teaching or training? And the mean hours was 8. Okay, this was back in 1990. In 2013, Holloway and Webster, they repeated this survey with 68 UK universities. And if I was in a big room with you, I would ask you all, how many hours more do you think we are now teaching? Would you hope to say, oh, it must be another 20 hours. Look at the problem you've just described. Look at the extent of the problem. Look how prevalent it is. It is an epidemic. No, the hours have gone up by 4. 4 hours. That's all. This is unacceptable, because if we don't make that dial move considerably and make drugs and alcohol education absolutely implicitly and explicitly into the curriculum, our nurses coming through, our student nurses now, will not be able or prepared or ready to work with a drug using client. So multiple role component, we know in the UK, we did a study, we looked at the different things that nurses do. There are 4 key areas. They're involved in quality improvement, they're involved in clinical work, they're involved in leadership and teaching. And in the clinical work, I've just listed, I'm sure you will recognize many of these functions or tasks, but triage or assessment through to health advocacy, including wounds, wound dressing, mental health checks, and so forth. And in the UK particularly, we also have a prescribing role, although you must do additional training for that. In the quality improvement, nurses are very much involved in the UK in developing and leading on quality governance, clinical audit, data monitoring, engagement in public health, and clinical research. And in leadership, they manage teams, they supervise teams, they advise commissioners of services and policymakers, so a hugely important role. And then, of course, we as nurses are always teaching. If we're not teaching the patient, we're teaching the family member, we're teaching our colleagues, both junior and students, and hopefully we are teaching our other disciplined colleagues. So the challenges, just very briefly: regulation, competencies, and role. Role definition, there is a multitude, and I just think I will leave this for you to read later. It's a bit busy, the slide, but I think it's important to show you that Leary in 2017 published that there were 595 titles in use in 17,000, nearly 18,000 specialist posts in the UK. While Grundy and Bowers found 226 titles for nurse specialists and practitioners in one trust. That's one kind of hospital area.
So the variety of titles are hugely confusing, not only to us as a discipline, but how do you make a career plan? How do you go forward with education if you don't know where your milestones are, if you don't know what the roadmap is? It's very difficult. So this is a big challenge for us, and not least to our patients, because they don't know what it means to get a nurse versus an advanced practitioner, maybe a specialist. So how do we as addiction nurses make sure that we are at least describing this, not only in our own country, but actually in Europe? The situation is not specific in the UK. Differences in countries. Canada, a lack of understanding of roles and titles may contribute to ambiguity about the nurse's scope of practice. In the US, postgraduate titles are protected and linked to educational attainment. And in Australia, the nursing titles are interestingly protected by law. Regulation, so in the UK, we have what's known as the NMC. I'm sure you have something similar in Portugal. We are at the process of exploring its role in regulation around advanced practice. The evaluation is led by a consultancy, and they're considering the roles with participants, raising concerns that unregulated areas of advanced practice put the public at risk. So for addiction nursing, if you don't really understand who's supposed to be doing the advanced practice, how can you then ensure that there is good governance? And how can you ensure then that there is regulatory oversight? So this lack of regulation has resulted in what we call a patchwork of advanced practice education in the UK and across the UK, with each country, i.e. Northern Ireland, Wales, Scotland, and so forth, establishing their own standards, which is crazy, really, absolutely crazy. The International Council of Nurses concurs with us. And Dr. Rogers, basically in the Advanced Practice Nurse Network chair, she says, in terms of patient protection, patients should know exactly who they're seeing, know the level of qualification that these practitioners have. Currently, because the title is not protected, you can go out and do, for example, a minor injuries course and call yourself a nurse practitioner. Ethically, there is a big issue with this. She continued, the advanced nurse practitioner role is very defined and specific, and because of the level of autonomy and accountability, I think it is something that we should be regulating. On the possibility of introducing a protected title for advanced practice, she says, from an international perspective, it will bring it in line to what pretty much every other country globally has done. Our recommendation for the ICN Nurse Practitioner Network is that countries looking to develop these roles set up the appropriate regulation. The lack of regulation has been a concern for many, many, many years. So this is a good pointer for us and something for us to think about. So what next for us in Europe? Well, nursing regulation needs to be transparent, flexible, enough to reflect the changing work environment, the development of new roles. We need to get AOD competencies into the pre-reg curriculum. The boundaries of regulation, professional self-regulation, and its interface with other regulation need to be defined. So advanced practice, protected titles, what does that mean? The nursing profession must remain vigilant to ensure that the new models of regulation, such as umbrella legislation and trade agreements, do not erode nursing standards or diminish nursing identity. There has been a big move in the UK for alcohol and other drug use work and practice to move to NGO. And NGOs do not really employ nurses. They employ a drug worker. So the nursing role has been marginalized and disappeared, and this is a challenge. Nurses need to remain competent throughout their working lives, and to achieve it, they need to have a roadmap, they need to understand what that means, and they need certification. And then some aspects of nurse AOD education should take place in collaboration with other health professionals, particularly multiple health professionals practice side by side, and shared competencies between nurses and those with whom their roles overlap need to be identified and developed. In this era of increasing nursing migration, international competencies, minimal at regional level, need to be evaluated regularly with an established updating cycle. And there is a need for more research on the cost of different skill mixes, taking into account variables such as salary and other employment conditions. So what next? The power of nursing.
Well, I hope you've got the message from me. Certainly, I think nurses are amazing. I think we are very powerful, and we certainly are more powerful when we come together as a collective voice, and now more than ever to shape addiction policy and role of nursing, addiction practice and role of nursing, addiction education and role of nursing, and addiction research and role of nursing. So I hope that you will join us, because certainly we need you, but more importantly, I think our patients and our clients need us. Thank you very much. Thank you, Carmen. Thank you for your presentation and for the challenges you introduced to us in clinical settings, from nursing role, from competencies, from the need for certification in Europe, and the guidelines you show us, and how you show us that even we not use our own potential in writing about scientific issues. We are doing what we are researching, and the source of the data about the role of nurses and the impact of our work together with other professionals, of course. Exactly. So I will ask you to stay with us. Of course, of course. I will talk a little bit about after this amazing thing you bring to us, and the colleagues are invited to ask the questions at the end. So I will start soon my presentation, ok? Caros colegas, então eu há pouco já fui apresentado, portanto, então eu vou partilhar convosco. Perguntava se vocês estão a ver a minha tela. Não estão a ver, não. Que eu também iria então aqui partilhar a minha tela. Alguma coisa se passa, peço desculpa, porque que eu queria. Vocês estão a ver a minha tela, não estão? Peço-vos desculpa. I'm glad it's not just me, Paulo. It's difficult. E agora sim? Sim, agora sim. Um primeiro diapositivo com... Eu não sei porquê, porque eu depois vejo o site. Alguma coisa estranha. Sim, eu estou a clicar. Desculpem. Aparece-me isto. Paulo, nós estamos a ver a tela, agora colocar a modo de apresentação, talvez já dê. Experimente. Vocês estão a ver o meu primeiro... Sim, estamos a ver o slide, agora o modo de apresentação e já conseguimos ver. Ok, está bom. Estamos a ver. Muito bem, eu peço desculpa, mas isto tem a ver com esta questão de ter dois ecrãs, e então às vezes isto não é fácil. Bom, eu nesta lógica de tentarmos seguir a sequência neste tema, nesta mesa que se chama Global Addiction Problems and Nursing Responses, não é? Isto em português, quais são os problemas a nível global que olhamos, e a professora Carmen já nos trouxe aqui alguma visão do mundo globalizado, e diria que aquilo que são algumas perspectivas do contexto mais português que queria trazer. Antes de pensar a questão daquilo que iria dizer, e vou tentar ser o mais sintético possível, dizer que pensei fazer também este momento de partilha convosco, como mote de conversa, se calhar, para hoje e para outros momentos futuros entre todos, não é? Na perspectiva do mote do Congresso, nas questões do desafio, dos limites e das competências. Porque, no fundo, é isto que vamos debater, e eu tento também fazer aqui alguma partilha neste sentido. Deixa-me introduzir esta questão, não é? A professora Carmen já nos trouxe a questão da globalidade do SCAD em todo o mundo. O fenómeno hoje preocupa-nos de uma forma muito resumida pela sua variabilidade, que sempre teve ao longo da história da humanidade, mas pela sua variabilidade que vai mudando padrões e tempos e os contextos de consumo nas diferentes sociedades.
E vejam, né, nós hoje em Portugal temos um padrão muito diferente do que tínhamos há 20 anos, mais na lógica da gestão do consumo da cannabis, que muito nos preocupa hoje, e até da emergência de formas e de substâncias que habitualmente não eram comuns no nosso contexto, e para outras esferas vão se movendo. Por exemplo, hoje a epidemia dos opioides a nível no Reino Unido, na Escócia, como a senhora Kalman dizia, na Austrália e nos Estados Unidos mesmo. A epidemia, que vocês todos conhecem, não é? Que é extraordinário quando ouvimos dizer que morrem em overdose entre 100 a 150 pessoas por dia nos Estados Unidos devido aos opiáceos. Portanto, isto é por nós conhecidos. Nós temos uma nossa história em Portugal que tem décadas, e todos vós percebem quando aquilo que foi a evolução societal que se fez, legislativa, o foco da centralidade no cidadão, do foco do cidadão ser tratado como necessário de cuidados de saúde e não numa lógica punitiva ou criminal, e inovamos práticas num determinado momento, e aqueles mais antigos e mais conhecedores da história sabem bem do que estou a falar, mas é muito interessante neste domínio internacional pensarmos que há coisas que nós adquirimos, e o Dr. João Golão já não está connosco, mas personifica essa história, coisas que foram feitas em determinado momento, não é? Que às vezes para nós foi inovador muito na altura, e às vezes quando falamos com colegas lá de fora, esta questão da inovação ainda surge, que é algo que para nós é um dado adquirido. E isso deu-nos visibilidade internacional. E sobre isto, não é preciso alongar muito nisto, mas sobre isto dizer que nesta partilha internacional onde vamos aprendendo todos, nós somos escutados com muita atenção, porque aquilo que são as nossas experiências são muito respeitadas lá fora, e a professora Carmel disse isso no início da sua apresentação. Bom, depois a evolução dos organismos de referência e as respostas funcionais, não é o mote do Congresso, muito há a dizer sobre isso, daqui essa separação entre o organismo central e as estruturas operativas, muito há a dizer sobre isso, não é o mote do Congresso, mas, pelo menos para mim, parece-me que muitas respostas estão mais despartilhadas, e nomeadamente, por exemplo, em relação às dependências sem substâncias, eu acho que carecemos de uma maior uniformização, uma centralidade, de orientação muito mais baseada na evidência do que algumas coisas que vamos fazendo. E vamos à história, não é? A enfermeira, a professora Carla falou, também nos trouxe uma questão da história, e é muito interessante. A história do Estado em Portugal, os enfermeiros sempre estiveram, nós estivemos sempre em todos os momentos. Podemos ir muito atrás do aparecimento das unidades de oncologia, ou dos centros regionais de oncologia, como se chamavam, até podemos nos lembrar do aparecimento do Centro das Taipas em 87. Antes disso, estivemos, e temos, quem tem memória, sabe, até de um acontecimento de há 15 dias, temos, antes da abertura dos CATs, as experiências de administração de metadona no Porto nos anos 80, os enfermeiros estavam lá, e temos estado sempre, desde a expansão dos antigos CATs por todo o país, estivemos sempre nas ações, e há muitos anos que no âmbito da saúde escolar e no âmbito de estratégias preventivas e de promoção da saúde, os enfermeiros também têm estado, como estão em todas as áreas da intervenção, da prevenção, da redução de risco. A história dos enfermeiros nos CAD nesta área é longa e muito rica, e isso é importante, e é um legado que também temos que ter presente nos dias de hoje. Para falar desta variabilidade dos dados e como se olha para o fenómeno, e no fundo vamos começar por desafios, e desafios começa por dizer, mas como é que é este fenómeno, como é que o podemos caracterizar? É muito interessante, mesmo só neste nosso quadradinho, este nosso país, não é? Nós temos uns dados interessantes sobre as questões de quantos utentes temos espalhados pelo país, onde é que há mais, e onde há mais, eu diria, onde há maior número, aqui surge nos distritos do Porto, Lisboa, Setúbal, Faro, mas basta olharmos para outro indicador, que é o indicador da percentagem de utentes por cada 100 mil habitantes, e o cenário muda para outros concelhos onde a prevalência por 100 mil habitantes é muito superior, por exemplo, não é muito, é algo superior a outros distritos habitualmente mais associados ao fenómeno, e isto é um exemplo de quando pensamos na globalidade, não é? O quanto a diferença, até dentro de Portugal nós temos esta diferença de caracterização do fenómeno. Eu vou rapidamente apresentar aqui alguns gráficos e agradecer, naturalmente não tive tempo de pôr aqui as referenciazinhas, são todos, a maior parte deles retirados dos referenciais do CICAD, mas assim algumas coisinhas vou pontuando para nós integrarmos nesta questão do desafio para caracterizarmos este fenómeno. Aqui à vossa direita diz-nos a dependência do consumo abusivo de álcool na população portuguesa, 3,6%, isto são dados dos últimos dados recentes. Vou dizer, e aqui em relação às questões do tratamento,
que, e ainda nas questões dos problemas relacionados com o álcool, a consciência, quem está nestas unidades tem o conhecimento disto, que aqui está, que progressivamente temos vindo cada vez a ter pessoas em tratamento, e aqui estamos a falar em 2019, dos últimos dados disponíveis, que 4.500 pessoas iniciaram o tratamento, sendo que, portanto, há um aumento também progressivo nos últimos anos dos novos utentes, não é? Sempre muito numa porcentagem aqui do triplo dos utentes readmitidos, mas esta coorte dos utentes readmitidos também, vocês sabem a importância que ela tem e vamos reforçando aqui ao longo do tempo. Caracterizar este fenómeno também é falar, por exemplo, em relação ao álcool, das questões dos aumentos de internamentos hospitalares, com o diagnóstico principal e secundário atribuído ao álcool. Sabemos que é o nosso maior problema na nossa sociedade, historicamente assim o é, mas este é um dado que temos cada vez mais pessoas a fazer mais com internamentos relacionados com o álcool. Quando deixo aqui na faixa etária a questão dos 18 anos, são os dados dos dados que o CICAD nos revela, dos estudos sempre do Dia da Defesa Nacional, e aqui, se nesta faixa etária, nos 18 anos, neste screening que é feito aos 18 anos, a importância e a nossa preocupação, que remete para as questões mais das áreas da prevenção, que tem vindo a aumentar as respostas, as atitudes comportamentais relacionadas com o BINs e com a embriaguez, não é? Sempre tem vindo aqui nos últimos 5 anos com um aumento ligeiro. Não nos sossega nada esta indicação. Passando para as substâncias ilícitas, e agora por referencial dos últimos 12 meses, temos aqui, bom, diz aqui, a nossa população 4,8 temos no consumo das substâncias ilícitas nos últimos 12 meses. Se à direita temos as substâncias, neste caso o gráfico relacionado com uma faixa etária já entre os 15 e os 34, que duplica quase esta prevalência no âmbito dos últimos 12 meses das substâncias ilícitas, ou seja, remete para quase 10% da população. E sobre isto, ainda sobre as substâncias ilícitas, também tenho aqui este gráfico à esquerda, que partilho convosco, este dado interessante, que se separarmos, não é? Se separarmos a faixa etária dos 15 aos 24, né, que 5 anos antes tem uma determinada percentagem neste caso, de 6%, vejam que ela traz-nos muito bem a coorte de utentes que depois, não é, dos 15 aos 24, tem uma determinada percentagem, e quando passamos para os 25, 34, ela já tem muito maior expressão, não é, que nos significa, e situa-nos claramente na necessidade de olharmos o fenómeno que tende, não é, a permanecer e não tende a diminuir no prolongamento das faixas etárias. E aqui estamos em qualquer substância, não é? Depois, particularmente na cannabis, sabemos todos, vamos cada vez ganhando mais expressão este olhar para dizendo, bom, através deste instrumento foi possível dizer que 0,7% da população é dependente de cannabis. Quando vai para a população entre os 15 e os 34, nas faixas etárias mais precoces, essa dependência, como é que é dizer, essa dependência identificada, ela tem uma maior expressão. E alguns dados, assim, aqui não em gráficos, dizer que, e em relação aqui às questões da cannabis, 35 mil pessoas entraram em tratamento em cannabis, relacionado com a cannabis na Europa em 2018, o que representa 32% dos pedidos, 80% entraram pela primeira vez, isto no ano 2018. O número de primeiras entradas relacionadas com a cannabis tem vindo a aumentar, e neste caso, entre 2006 e 2018, 64%, e em Portugal, e vocês, quem está a trabalhar nas equipas técnicas especializadas também tem esta noção, em Portugal, para novos utentes nas unidades especializadas em ambulatório e nas comunidades terapêuticas, a substância primária já é a cannabis, não é? Mantendo-se ainda maioritariamente a heroína, mas nos utentes readmitidos. Ou seja, é o grupo-alvo que mais nos agora bate à porta, não é? E este estudo interessante, nós vamos falando sobre isto, sobre a questão das crises psicóticas, ou até daquilo que seja possível o diagnóstico das questões da esquizofrenia, da psicose, em utentes nos últimos anos. E este estudo é muito interessante, porque isto diz-nos, bom, nos últimos 15 anos o número de internamentos aumentou 30 vezes. Já vamos tendo alguns estudos sobre isto. Eu escolhi este, diz que aumentou 30 vezes o número de internamentos. Serve isto para quê? Serve isto para nos situarmos e pensarmos como é que, e agora vocês percebem que isto emerge na nossa sociedade portuguesa, esta discussão sobre a acessibilidade e a liberalização até para consumo recreativo da cannabis, e que cada um deverá fazer a sua
a sua reflexão sobre isto, e enquanto a associação a faremos, e os órgãos competentes também a estão a fazer naturalmente. Esta é uma fotografia tirada no estado do Arizona, e que vejam aquilo que é a liberalização e o apelo que é ao consumo, onde nesta loja, tudo o que aqui está à mostra são produtos relacionados com cannabis, e esta é uma forma de olhar para esta liberalização do consumo recreativo também, e é assim noutros contextos. Essa discussão vai cada vez mais ser forçada na sociedade portuguesa também. A doutora Carmel partilhou este dado, e que falava da percentagem de dependentes de opiáceos na Europa, e o que é que aqui, particularmente, o que é que nós temos? Nós temos, por exemplo, em metadona, 17 mil pessoas, 200 mil pessoas a fazer tratamentos em metadona em Portugal. É um número significativo, que existe nas equipes especializadas e também em algumas outras tipologias de resposta desaproximadas. Sabemos também daqui das questões do número de overdoses e da presença de overdoses, da presença de opiáceos nas overdoses, e sobre isto deixem-me só fazer aqui esta reflexão, e ainda estamos a falar dos desafios, não é? Esta é uma perspectiva defendida com evidência por toda a gente, na perspectiva da necessidade da generalização da acessibilidade da naloxona, nomeadamente ao nível dos profissionais que estão no terreno, e ao nível da posse e da ajuda que os próprios educadores os pares podem fazer educação aos seus companheiros, aos seus pares. Sobre isto, gostava também que incluíssemos nesta reflexão se esta questão da educação dos consumidores, por quem é que ela é feita e como é que ela é feita, e ainda dizer se estão incluídos todos os riscos associados, não é, à administração da naloxona nestes momentos, que é algo que podemos discutir também sobre essa questão. Depois, bom, o número de overdoses que tem aumentado paulatinamente, mas com esta significância nos últimos anos, e aqui temos os dados já de 2019, que o número de overdoses voltou a aumentar, e em Portugal, como disse há pouco, nos Estados Unidos são de 100 a 150 por dia, nós temos aqui a nossa dimensão, o número de mortes por ano. Este é, enquanto desafio para os enfermeiros, aquilo que eu aqui trago, bom, é uma parte do problema e uma parte da nossa atenção, e que nos vai ocupar e que nos ocupa já os dias de hoje, esta questão da problemática do envelhecimento, das comorbilidades dos nossos utentes, do acompanhamento e dos anos que ficam nos nossos serviços, o frequente comprometimento da funcionalidade, e é atual, e os estudos vão sempre dizendo, bom, aquela dimensão familiar, a dimensão familiar ainda continua a ser a dimensão muito afetada. O número de das novas substâncias psicoativas, como vocês sabem também, desde que se iniciou o processo de monitorização, tem vindo a aumentar gradualmente, e esta é algo que nós, naturalmente, no terreno já está estes dados, mas isto tem sido imparável o contributo destas substâncias para o problema. E aqui, voltando às questões dos 18 anos, não é? do Dia da Defesa Nacional, dos dados desse dia, dizer que a análise sobre o consumo de qualquer substância ativa também tem vindo a aumentar nos últimos anos, e aqui em baixo, né, aqui depois temos aqui, não é uma pirâmide, mas é o aumento da prevalência de consumos consoante da faixa etária, mas dizer-nos que numa população com 16 anos, e o estudo mais recente sobre isto, diz que o risco percebido associado ao consumo de drogas baixou, e como sabe, e quem trabalha nas questões da prevenção tem este indicador presente, é algo que nos alarma sempre um pouco. Falando um pouco das comorbilidades, dizer que, bom, vamos sabendo que em cima, os dados do CICAR também nos dizem, bom, em cima é sobre as questões de utilização dos utentes em tratamento da toxicodependência, nomeadamente as outras substâncias, porque em baixo é os do álcool, e aqui temos alguma prevalência ainda de pessoas com VIH nos doentes novos, quer nos doentes readmitidos relacionado com o consumo de drogas, com a hepatite B também, mas deixem-me-vos dizer, e eu destaco aqui as questões da hepatite C, não é? Que é um problema que temos vindo a fazer um grande trabalho, mas continuamos a ter uma percentagem grande nos novos utentes, uma percentagem enorme, né, de 50% nos utentes readmitidos, e estes são dados de 2019, e dizer que na coluna em baixo, na linha de baixo, onde está a falar dos utentes relacionados com o álcool, temos esta perspectiva em relação à hepatite C, um aumento em novos utentes que recorrem aos serviços por problemas de álcool, um aumento pelo segundo ano consecutivo. Neste momento 5% dos utentes têm com hepatite C
os novos surgentes com hepatite C e 22% dos doentes transmitidos. O que remete para esta reflexão, não é? Sempre que aumenta as questões da recaída, o risco da doença acresce e o risco de contágio acresce, ou seja, remete-nos sempre para a questão da adesão aos projetos terapêuticos e da manutenção das pessoas em tratamento, que será sempre um fator protetor para este risco. Sobre isto, e há aqui um risco que me aparece aqui, que vocês não sei se estão a ver, mas passando aqui um pouco para 2 ou 3 dados sobre as questões dos casos sem substâncias. Aqui nas questões da prevalência do jogo a dinheiro, nós temos aqui na população, 48% das pessoas costumam jogar a dinheiro, e estes últimos dados disponíveis são de 2017, 48% da população continua joga a dinheiro, mas aqui à vossa direita, não é, diz aqui um dado aterrorizador quando temos a consciência que os jogos oficiais da Santa Casa de Misericórdia, só com este modelo da raspadinha, não é, há uma aquisição de 1,6 mil milhões de euros por ano. Nós sabemos depois também algum retorno deste dado para as questões do tratamento e da prevenção, mas é assustador pensarmos que 4 milhões de euros são gastos por dia em raspadinha e que há pessoas a gastar 500 euros em 24 horas, não é? Claramente um dado que nos traz esta preocupação. Sobre isto, ainda nas questões do jogo a dinheiro, estes dados, que eram os últimos disponíveis de 2017, apontavam uma descida da prevalência, sendo que com o screening do instrumento que é usado para caracterizar o jogo patológico, há um aumento significativo da população geral para 1,8. Depois aparece-nos aqui ainda um outro gráfico sobre as questões do jogo online, novamente nos 18 anos, e voltar a esta setazinha à vossa direita também nos diz, nos últimos tempos, os dados sobre a população juvenil a jogar a dinheiro têm vindo a crescer, não é? E num dado mais abrangente há um reconhecimento de que 11% dos jovens europeus jogam a dinheiro. Isto interessa-nos porque também poder ser olhado por este prisma, nesta lógica desta associação, cada vez mais evidente, entre as questões do jogo e as pessoas que fazem o jogo abusivo ou com os patológicos, nesta prevalência e na associação entre a questão do jogo e as questões do consumo do álcool, do consumo do álcool e o consumo também de outras substâncias, porque deixar-me ficar, diz-nos, bom, drogas, aquelas não são o álcool, não é? Portanto, esta associação entre o jogo e o consumo é algo que deve estar bem presente na nossa avaliação e pela potencialidade de aumentar quer o dano, quer e depois as consequências da gestão deste problema. Para terminar estes flashes destes dados, não é? Dizer que, bom, muitos outros dados, muitos casos sem substância nos devem preocupar, questões das redes sociais, os canais de entretenimento, no fundo, as questões até dos canais do YouTube, os canais das séries, não é? Este padrão de comportamento aditivo que vai acontecendo e vamos tendo conhecimento, o acesso aos sites de pornografia. Este também é um dado que ninguém sabe a expressão disto e a dimensão deste problema, não é? Eu colei-vos, não sei se repararam que fui colando sempre esta fotografia aqui do iceberg, porque para mim este mundo dos casos sem substância é efetivamente aquilo que o mundo onde vamos sabendo menos e onde vamos tendo menos dados, e ainda junto aqui a preocupação que começa a emergir até na literatura sobre as questões da dependência do trabalho, não é? Este padrão comportamental de relação com a questão do trabalho e também já começa a surgir, sendo caracterizado de alguma forma como um comportamento aditivo. É também uma novidade que vamos tendo. Depois, eu estou a pensar que o tempo vai passando e eu tenho preciso de acelerar, mas esta era, no fundo, a reflexão que gostaria de fazer convosco. Sobre isto, sobre as competências agora dos enfermeiros, né, para trabalhar nesta área. Nós, enquanto enfermeiros, trabalhamos em muitos campos, né? Em muitos campos, já aqui também foi dito, temos um referencial integrativo e um referencial de multidimensionalidade na nossa formação. Nós, efetivamente, somos, digamos que temos estrutura e somos construídos conceptualmente para intervirmos em muitas áreas, muito capacitados para as questões de individualização do cuidado. No fundo é muito daquilo que é do nosso discurso e da nossa prática, efetivamente. Muito preparados para trabalhar e na centralidade da individualização do cuidado ao outro, nas questões do autoconceito,
nas questões de ajuda ao outro para identificar o seu sofrimento e as suas dificuldades, para ajudar o outro a reconhecer o impacto da sua história nele próprio e nos seus familiares, nos seus conviventes. A professora Patrícia Pereira falava nisso no início, né? Nós temos este quadro, não é? Depois podemos nos mover neste mundo, em termos epistemológicos, muito para nós, que é muito o nosso métier, permitam-me esta expressão, nesta questão da promoção do autocuidado, nas questões da mudança do comportamento, nas questões da capacitação, na questão da avaliação de recursos que o outro tem e nas questões da adaptação também. A professora Patrícia Pereira falava há pouco do empowerment e havia muito esta nossa ação e isto faz muito parte da nossa própria natureza de cuidados. Sobre isto, não é? E nós intervindo em tantos cenários diferentes, desde os contextos e fez as tipologias de intervenção, seja na prevenção, no tratamento, na redução de riscos, nas questões do ambiente, da rua, nos ambientes de proximidade, nos ambientes estruturados, nas equipas especializadas, cada vez mais na resposta a este problema nos cuidados de saúde primários, não é? E trabalhamos com as pessoas em muitas fases diferentes do ciclo de vida. E deixa-me, podemos dizer, podemos delimitar a nossa área de intervenção, a nossa área é muito centralizada nesta possibilidade de olharmos estes diagnósticos, nomeadamente da dependência, do comprimento do autocuidado, a adesão ao regime terapêutico comprometido, as questões da ausência, do reconhecimento do seu processo aditivo, da questão da autogestão da doença e das suas consequências, os processos familiares, as questões da ansiedade, as questões da autoestima. Muitos são fatores áreas, não é, no fundo, podem ser os nossos diagnósticos principais onde trabalhamos. E depois, peço desculpa para ir molhando aqui a garganta, em relação à questão das competências, se eu começar pela esquerda, eu diria, e foi partilhado aqui há pouco pela professora Carmen, que nós temos uma incidência nos planos de estudos de formação em enfermagem. Ou seja, se ao mesmo tempo eu dizer que nós, epistemologicamente, estamos muito preparados para podermos ter este olhar sobre as pessoas, dizer que, em termos de formação em enfermagem, a professora Carmen dizia ali, 8 horas, 12 horas, eu diria que do conhecimento que vou tendo, e vão-me perdoar se disser alguma coisa que não esteja correta, eu diria que a maior parte dos cursos de licenciatura em enfermagem não tem sequer 8 horas para formação sobre isto. Não, na maior parte delas não existem 8 horas para falar sobre comportamentos aditivos, não é? E dizer ainda que nós temos aqui, o Sr. Luís Barreira falou disso, nós temos naturalmente a formação avançada, a formação de especialidade de saúde mental, saúde comunitária, temos até a saúde infantil, que são mais próximas desta área, mas nós temos uma carência de formação avançada, é muito escassa a formação avançada nesta área, que não nos permite, eventualmente, desenvolver ou aprofundar algumas das dimensões. Depois eu posso fazer esta questão da prática, eu aqui ia fazer algumas perguntas, não é? Quais são os nossos modelos de intervenção? Quais são os nossos modelos de prática? Os nossos modelos de organização, não é? Quais é que são? Quais é que usamos? Em diferentes áreas de intervenção, e é vastíssima a nossa área de intervenção em enfermagem, como é que os nossos modelos de intervenção? O nosso trabalho com populações específicas, nomeadamente os sem-abrigo, as comunidades LGBT, as questões da população prisional, onde temos muitos colegas também a trabalhar nesta área, não é? Qual é a nossa proximidade a esta realidade, não é? Porque, se pensarmos bem do conhecimento que temos, acabamos por identificar que para estas populações, né, e que na nossa perspectiva pode dizer, são populações que carecem muito do cuidado da enfermagem, em muitas das situações os enfermeiros não estão nestas equipas, nem na proximidade com estas populações. Como é que avaliamos os resultados daquilo que fazemos? Como é que nós temos ideia da satisfação dos nossos utentes sobre aquilo que andamos a fazer? Não é? Temos uma identidade dos enfermeiros do SCAD, a professora Carmen trouxe-nos várias referências que há em alguns países. Nós temos alguma identidade de ser enfermeiros a trabalhar na área dos comportamentos aditivos e dependências. Depois, por outro lado, que investigação vamos fazendo? Não é? Que investigação vamos fazendo? Como é que isso depois tem sido usado e mobilizado para as melhorias das práticas? Não tenho, vejam-nos na minha reflexão, não tem nada, claramente que as práticas são as melhores que temos e fazemos-lo muito bem, não é? Mas, eventualmente, até porque escrevemos pouco, divulgamos pouco o que fazemos, não é? E claramente temos um nível de investigação sobre cuidados de enfermagem, naturalmente, e volto sempre a dizer para as nossas equipas, mas a investigação clínica em enfermagem nesta área é muito escassa. E eu podia dizer, bom, como é que nós nos organizamos? Olhando aqui para as questões da prática e da identidade.
Como é que nos organizamos? Modelos, já que também todos vamos tendo alguma experiência nisto, nos modelos de gestor de casa, de gestor de cuidados, do enfermeiro de referência, estamos todos autonomamente e seguramente a usar modelos de referência da organização de cuidados, modelos teóricos usamos, não é? Quais são os nossos referenciais? Temos aqui há algum tempo o Tidal Model, que tem sido refletido por alguns colegas nesta área. Qual é o nosso referencial? As relações interpessoais, modelo sistémico, do autocuidado. Que modelos usamos na promoção da saúde e cada vez fazemos mais estratégias de promoção da saúde nas escolas? Quais são os modelos de promoção da saúde que estamos a usar? Que modelos de intervenção? Falou-se aqui das siglas em português: detecção, intervenção breve, referenciação para tratamento, não é? E temos um position paper do INSEE de 2020 que nos diz este é um modelo de intervenção que deve ser usado em todos os contextos, não é? E nós estamos a efetivamente adaptá-lo como um modelo que podemos usar e podemos sistematizar o nosso cuidado desta maneira. Usamos o modelo do planeamento em saúde, usamos o modelo do FRAMES, como sabem, um modelo também de intervenções breves. Estamos a usar referenciais estruturados para a nossa intervenção, vamos fazer psicoeducação. Que intervenções psicoterapêuticas estamos a usar? E temos vindo cada vez mais, e vou falar agora dos que são enfermeiros especialistas em saúde mental, a questão das intervenções psicoterapêuticas, o que estamos a fazer? Como é que medimos os resultados daquilo que fazemos? Quais são os instrumentos sensíveis aos cuidados de enfermagem que estamos a usar para, volto a dizer, para planear, para sistematizar e para avaliar? A monitorização das intervenções. Estamos a fazer uma avaliação periódica de práticas, dos nossos resultados, temos modelos de follow-up. Isto retroalimenta o nosso planeamento através da avaliação que fazemos, não é? E ainda sobre isto dizer também aqui a questão da centralidade na base. Nós temos uma centralidade de muitos dos nossos pares nos programas medicamentosos. Pergunta é se continuamos muito exclusividade nessa intervenção, por exemplo, se usamos alguma lógica de dinamização das intervenções em grupo. Isto, dizer que, bom, tudo isto servirá, claro, para as questões da prática baseada na evidência e, sobre isso, é uma reflexão que temos que fazer, se efetivamente a conseguimos fazer. Sobre isto também, eu pouco falava desta preocupação que eu tenho. Eu, quando vejo os projetos de intervenção nas populações específicas, como estas duas que aqui estão, noto sempre, não é? E vamos ter aqui amanhã colegas que fazem um trabalho de proximidade e vão falar da sua experiência e vamos ouvi-las com atenção, mas noto sempre algum afastamento e há uma ausência do papel dos enfermeiros ou da intervenção dos enfermeiros nesta área, não é? E lembro também aqui um position paper do INSEE deste ano que tem a ver com as questões de uma questão, é um modelo que também tive conhecimento não há muito tempo sobre estas questões da abordagem informada sobre o trauma. Para quando se trabalha com intervenções sensíveis, sermos modelos de confiança, de transparência, de suporte aos pares, mas principalmente modelos que evitem a retraumatização destas pessoas no contacto com os profissionais de saúde, não é? Que naturalmente a investigação vai dizendo que as pessoas, apesar de tudo, têm proximidade com determinadas equipas, mas voltam a ter formas de interação muito semelhantes a outras marcantes e não positivas que eles tiveram. As questões da população escolar, não é? E a partir daqui, perguntar nas questões da promoção da saúde, que modelos estamos a usar na questão da promoção dos estilos de vida, na prevenção dos programas de saúde mental, e dou aqui dois exemplos, além do programa do CICAD, naturalmente do eu e dos outros, também aqui dois programas de colegas da Escola de Coimbra, muito centralizados e dinamizados por eles, e essa homenagem seja feita, programas de promoção da saúde, por exemplo, o Tu Decides e o Antes que Te Queimes. Depois, nas questões da população prisional e a aproximação desta população, onde, não é, e temos dados das Nações Unidas que nos dizem, bom, 1/3 das pessoas consomem dentro da prisão e 16% faz consumo recorrente. Que programas estamos a trabalhar dentro das prisões no âmbito da redução dos riscos da diminuição de danos? Por exemplo, e face ao contexto, os programas de promoção de esperança são programas utilizáveis, estamos a fazer, podemos fazer, são apenas aspectos que podem ser, que trago como modos para a nossa reflexão no âmbito da procura de uma identidade e de uma prática baseada na evidência. Vejo que as horas já vai alongado nas horas, mas eu tinha aqui, no fundo, um conjunto de estudos, e são estudos onde há intervenções terapêuticas com evidência de efetividade, de resultados e feitas por enfermeiros, não é? Que as pessoas vamos recolhendo lá de fora. Técnicas de relaxamento, treino de assertividade, treinos de abordagem cognitiva ou comportamentais, intervenções breves, grupos de suporte social, grupos de terapias de grupo baseados em mindfulness, ou seja, um conjunto de intervenções, de estudos, que nos dizem que os enfermeiros, usando estas intervenções,
há ganhos em saúde para os utentes. Chegando aos limites, não é? Na questão dos limites de intervenção, e vejam aqui a questão dos limites como os limites que temos que ultrapassar e que temos que nos reforçar e que temos que, eventualmente, quando fazemos bem, partilhar mais com os outros também, não é? Estas questões das equipes multidisciplinares, nesta lógica da estrutura tradicional, ainda vamos ouvindo muitos relatos que a multidisciplinaridade, não é? Relatos do que já foi mais, que agora já é menos, muitos relatos, muitas organizações, diria que onde não há uma efetiva multidisciplinaridade, deixem-me ser sinceros, não é? Há uma rede, uma forma de organização que de multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, ombro a ombro, efetivamente as coisas não permitem e ou condicionam, posso ligar isto com esta frase aqui da questão da autonomia, da inovação e da reconversão de práticas numa lógica de partilha. Intervenções não farmacológicas é aquilo que vinha falando há pouco, diria que ainda há dias ouvíamos o diretor do Plano Nacional de Saúde Mental falando do dinheiro que vem agora para a saúde mental deste novo pacote de ajuda aos países e ele dizia que cada vez temos que dar muito enfoque às intervenções não farmacológicas e essa é uma oportunidade também para os enfermeiros, para as lógicas de proximidade. Nas lógicas das questões da economia da saúde, esta questão de rentabilizar a competência dos enfermeiros e dos enfermeiros especialistas é uma perspectiva interessante, porque na lógica da economia da saúde, eles dizem, bom, isto são terapias competentes de baixo custo, ou seja, é aquela questão das terapias de alto custo, que requerem máquinas muito sofisticadas, muito investimento financeiro, e nós temos aqui um conjunto de intervenções de baixo custo, mas muito competentes. Alguém nos vai alertando que nós ainda não vimos tudo sobre isto, a questão do número crescente de adultos com consumos problemáticos, que irá aumentar de forma nunca vista, pelo envelhecimento, pelas suas alterações e pelo impacto que têm as consequências do consumo nas faixas etárias mais altas. Há quem nos diga que nós ainda não vimos tudo sobre isto, portanto, e se a procura vai aumentar, temos que pensar como é que podemos nós acrescentar valor com estas intervenções de baixo custo, não são de baixo custo, na lógica da economia da saúde, não é? Esta é uma dimensão que vos quero trazer. Vou saltar aqui e vou dizer, para fechar esta minha apresentação, que nós temos dificuldade de acesso em algumas populações, por exemplo, das questões da população adolescente, que temos que reformular, reorganizar novamente, pensarmos como é que abordamos isto, fazer face a esta questão dos novos padrões de consumo, ter atenção às novas populações migrantes, a necessidade de respostas flexíveis, temos as questões das salas do consumo seguro, e amanhã vamos falar sobre isso, os modelos de recovery e de suporte, que modelos é que nós temos em Portugal sobre recovery e de suporte, e até podemos, em relação à questão, como é que fazemos as follow-ups nos serviços. Ou seja, como é que isto é articulado, por exemplo, nos outros países há muita ligação das questões dos alcoólicos anónimos, os grupos de ajuda mútua, não é? E nós usamos, é uma percentagem muito pequena de pessoas onde esta articulação é feita, mas tirando esse modelo, não é? Quais são os outros modelos de recovery que nós temos, não é? E essa é também uma reflexão. Aqui, vou terminar e também vou dizer isto. Não trouxemos propositadamente os temas do Covid para o Congresso, mas, efetivamente, e esta fotografia pode representar um pouco isto, que é este momento do Covid, não é? E todos nós sabemos os dados e o peso do impacto, já foi aqui dito há pouco pela professora Câmara, e, efetivamente, pode nos ter trazido uma mudança do fenómeno que vai ficar e vai continuar, não é? Que teremos que estar muito atentos a esta flexibilidade deste novo padrão de consumos. Eu termino dizendo que esta reflexão que está aqui sobre a complexidade do fenómeno e as competências dos enfermeiros tem a ver com esta questão da necessidade de inovarmos, de tornar imprescindível esta relação interprofissional. Porque, permitam-me dizer que a relação que nós enfermeiros temos, e há pouco a professora Carmen dizia uma frase muito interessante, nós os enfermeiros temos muito trabalho para nos esconder. Nós escondemos-nos muito, nós assumimos pouca frontalidade, neste caso dos projetos, ou seja, na liderança dos projetos, não é? Normalmente nós estamos no meio, e vamos estando no meio, e temos a ausência de liderança, porque, na meu ver, nós temos as competências, mas lideramos pouco. E não, podemos dizer, porque é que nós não lideramos? Essa é uma reflexão para todos nós, não é? Mas que lideramos pouco e, na minha opinião, temos competências para passar a liderar mais, e o liderar mais não é dizer que nós agora é que temos que fazer, é dizer que algumas das áreas são os enfermeiros também com competências para o tal. E temos, como diz aqui também esta referência, de inovar nas competências de interação digital, porque não temos forma de passar
passar isto. É o modelo presente, esta questão das competências de interação digital. Obrigado. Eu também fiz aqui o tempo, já tomei um bocado do tempo todo, queria-vos ver, mas não estou a conseguir. Damos por terminado. Dou por terminada a minha intervenção e estava a pensar então nas questões que foram colocadas. Se me derem aqui um segundo. Rui, se alguém quiser, eu não fui olhando para as perguntas, estava a falar, se alguém, Rui, quisesse entrar com questões, ou Lúcio, por favor.